E aí, seu moleque Zica, esse é o primeiro canal da Lava do Caos. A gente vai falar essa semana qual o problema dos filmes de super-heróis. Tá aqui falando essa vinheta aí, Manuel. Bom, filmes de super-heróis hoje em dia eles estão muito atrelados aos filmes de ação da década de 80. Rambo, Alien, que eram filmes dos super-heróis daquela época. Você tinha a ameaça global, seja a Guerra Fria, seja a invasão alienígena, e você tinha o herói que ia resolver tudo. Hoje em dia você tem um filme de ação de super-heróis, que é os filmes ligados às HQs, que eles não podem ser mais de ação, não podem ser mais de drama, eles têm que ser filmes que agradam todo mundo. Tem que agradar a vovó, tia, papagaio, cachorro, aquela de sua tia que odeia super-herói, mas ela tem que assistir o filme e tem que gostar. Você não vai ter um filme dentro de um estilo, por exemplo, comédia romântica, aquele babacação, todo tempo, todos os dois se amam, briga, aí no final estão juntos, cara de rapariga, mas estão juntos. Você não pode ter um filme só de drama, com a ideia mais adulta, porque ele não passa por causa do limite de idade. Por exemplo, você pega um filme muito bom que é o Ótimo, ele é até melhor do que a HQ, mas ele não é um filme conhecido porque ele tinha um limite de idade. Você pega um filme como Justiceiro. Justiceiro é um filme muito bom. Ele tem o John Travolta como vilão. Era um filme ótimo. Só que muito da violência do Justiceiro da HQ não pode ser passada para um filme, o que reduziu muito criativamente. E não é só isso, a redução criativa começa até pelos diretores. Alguns diretores eles não têm interesse algum sobre a história do personagem. Eles querem fazer a visão deles e eles até se negam a conhecer o que foi feito antes. Como, por exemplo, o diretor do Lanterna Verde. Muita gente culpa o Ryan Reynolds pela péssima interpretação. Sim, ele interpretou muito mal. Mas o filme tem muitas coisas boas, como a visão do planeta Oa, o uniforme, o próprio Sinestro. Mas você não vai para o cinema para ver 3 ou 4 cenas pontuais do que você viu nas histórias. Porque se você para ver 3 ou 2 cenas pontuais, você se resume no trailer. Você fica em casa e assiste o trailer, pronto, não vou assistir mais o filme. Outra coisa importante é como eles fazem a total descaracterização do personagem, como foi o caso do filme da Mulher Gato. Você pega o filme da Mulher Gato, é a história de uma mulher que vende cosméticos e ela quer resolver a pendenga da empresa dela. Puta que pariu, isso tem nada a ver com a Mulher Gato. E sem falar aquele uniforme dela de sexy shop, muito do mal feito. Um filme que tem o filme de super-herói, ele sofre muito porque eles são ideias bem boladas, mas muito mais executadas, como o filme da Electra, o filme do Demolidor. Se você pegar o personagem do Demolidor, ele daria um ótimo Batman, porque você pega o morcego, que ele não enxerga e se utiliza para voar o sonar dele como se fosse um submarino. Quem é o personagem que faz isso? O Demolidor. Ele deveria ser o Batman. Mas você pega os próprios filmes do Batman, eles acabam tendo títulos que não condizem diretamente com a história. Se você pega Batman, o Cavaleiro das Trevas, Batman, o Cavaleiro das Trevas tem toda a história do Coringa da Piada Mortal. Não tem nada a ver com o Cavaleiro das Trevas. Quando você pega o Cavaleiro das Trevas 3, ele não tem nada a ver com o filme do Batman. É um filme sobre fisioterapia. Até os filmes de Super-Homem sofrem com essas ideias. Porque você pega o último filme do Super-Homem, você tem o Jonas Kent, que é o pai do Super-Homem, que ele morre no furacão. Ele diz, não filho, não veio me salvar. Puta que pariu, meu irmão. Por que o filho dele não ia salvar? Não veio me salvar porque as outras pessoas iam saber que você é o Super-Homem. Cara, ele se move na velocidade da luz. Ele ia salvar, detonava o furacão, girava no sentido contrário, parava o furacão. Fazia mil e uma coisa e ninguém ia saber que ele era Super-Homem. Mas naquele momento o pai dele tinha que morrer. Ou até coisas mais galhofas ainda. Você pega o último filme do Super-Homem, que é o Super-Homem 4, daquela saga antiga, que o Lex Luthor quer matar o Super-Homem, então ele clona o Super-Homem da seguinte forma: ele pega um fio de cabelo, bota no foguete da Acme junto com o coiote do Papaléguas e solta esse foguete para o espaço, rumo ao Sol, para que surja o clone. Que ideia mais idiota para formar o Louro do Veneno, aquele vereador que toda vez passava na propaganda da Lagoas. Outra coisa importante é como eles tentam reciclar atores em filmes. O próprio Ryan Reynolds, ele fez o Blade Trinity, foi uma bosta. Ele fez Lanterna Verde, que eu já comentei. E agora reescalaram ele pro Deadpool, porque ele foi o Deadpool do Wolverine Origins. Vai se fuder, cara. O Deadpool do Wolverine Origins, ele era o Baraka do Mortal Kombat, ele não era o Deadpool.
porque é que ele não tem nada a ver, nem as piadas dele eram engraçadas. Só que ele vai fazer o Deadpool nesse filme novo, porque o Deadpool nesse filme novo é qualquer demente que faria aquele Deadpool, porque ele passa o tempo todo com a máscara, graças a Deus. Outro ponto importante é como eles, além de reciclarem atores, eles pegam atores despreparados, como era o caso do filme Aço, que é um filme horrível, porque eles botaram o Shaquille O'Neal fazendo cosplay de Frankenstein, que não era o Aço. Ou então, como eles pegam atores que não estão nem aí para a ideia do personagem, como por exemplo o George Clooney. O George Clooney fazia um Batman que ele estava todo tempo rindo, sacana. Ou então o próprio Ledger. O Coringa do Ledger é o Coringa amado, é o Coringa que todos imaginam daqui para 500 anos ser aquele ideal de Coringa. Mas aquela putaria ali é um vilão fora do Batman, mas não tem nada a ver com Coringa. Um Coringa que condiz com o que a ideia ideal da HQ era o Coringa do seriado do Batman da Feira, que ia comer a tia do Batman. Quem não tá entendendo a piada, assista Batman da Feira. É um ótimo vídeo. A gente riu bastante quando a gente tava tentando fazer material para esse vídeo, para assistir isso. Outro Coringa que ele é o ideal era o Coringa que foi feito por Jack Nicholson, que era o Coringa gangster, com aquelas piadas galhofas, daquela macacada. Mas você pode dizer, não, isso não condiz mais com o cinema de hoje em dia. Mas fica difícil quando você tem a sua ideia criativa que foge do realmente que o personagem é. É como se eu mandasse, cara, eu preciso que você interprete um cara com dor de barriga, e você chega na hora da filmagem e começa a fazer uma dor de dente terrível. Tudo bem, você pode ter interpretado a visão do Oscar sobre a dor do dente, mas não era a ideia do filme. Você está quebrando furos de roteiro. Furos de roteiros que incomodam bastante são como, por exemplo, eu vou voltar para o caso do Batman. Quando o Batman, no último filme, ele vai com o jato e acaba na explosão da bomba, e na outra cena, corta direto, o Alfred vendo ele no bar. Meu irmão, qual a explicação para aquilo? Aquilo é um furo total de roteiro. Você não tem nenhuma justificativa para o Batman ter sobrevivido, mas por que ele sobreviveu? Porque ele é o Batman. Foda-se a lógica. Os filmes de super-herói, eles têm que ter uma certa lógica, porque senão você vai agredir o público, você faz uma coisa totalmente sem sentido. É melhor você pegar o filme e parar na metade. Porra, Ninho, você é chato, você quer que o filme de super-herói explique cada detalhe, mas pelo menos a conclusão do filme tem que ser explicada. Não pode ser jogada ao léu e você pula para outra cena sem totalmente nenhum nexo com aquilo. Outra coisa importante é como eles estão lidando com a crítica, porque você tem um filme, eu não sei se vocês estão acostumados com a ideia de como funciona o cinema. Você tem um filme, ele passa por uma bateria de críticos, e se essa bateria de críticos aprovar, ele vai para o grande público. O filme do Quarteto Fantástico, o último filme, ele não passou pela bateria de críticos, ele não passou pelo julgamento dos críticos, mas foi diretamente para o cinema. Foda-se se o filme vai ser ruim, o diretor vem pedir desculpa com a cara mais lisa. Aí você pode dizer, não, mas o filme do Quarteto Fantástico anterior era ruim também. Pô, o filme era ruim, mas pelo menos os atores eram carismáticos. O filme tentou ser o mais próximo possível da HQ. Um outro filme interessante é como eles descartam personagens muito importantes para a trama. Se você pega o primeiro filme do Capitão América 1, no filme Capitão América 1, o Caveira Vermelha, ele morre. A morte do Caveira Vermelha acaba com toda a vontade de você fazer um filme sobre os Vingadores, porque ele era o vilão principal dos Vingadores. Ou então, como você pega a construção de personagens depois de você já ter feito o filme e aquele personagem perder todo o sentido dentro da história, como por exemplo o Homem-Formiga. Você tem o Ultron ele foi construído no filme pelo Tony Stark. Então, pra que você vai fazer um filme do cara que encolhe, meu irmão? Te fuder, não importa mais. O Homem-Formiga era o cara que participava dos Vingadores como construtor, ele fazia o Ultron. Ele fez o Ultron já tá feito, não tem interesse nenhum você ter o Homem-Formiga agora. Voltando para os Vingadores, você pega o que eu falei anteriormente. Quando você tem um ator que a vontade criativa dele ultrapassa o personagem, é o Tony Pinga. O Tony Stark do filme, ele não tem nada a ver. Ele é o Robert Downey Jr., ele fez a visão dele do personagem e foda-se qual é o personagem. Aquilo ali é qualquer coisa, menos
o filme do Homem de Ferro. É o filme do Robert Downey Jr. com a armadura do Homem de Ferro. Porra, é massa, tem uma musiquinha do AC/DC e tal, mas foda-se, ninguém liga porque ninguém. Não é filme pra nerd. Foda-se, nerds hoje em dia não bancam cinema. Você vai ter 2 ou 3 carinhas com. Ninguém vai com uma revistinha debaixo do braço pra assistir o filme. Mas caralho, pelo menos permaneça. Se você vai fazer um filme sobre a paixão de Cristo, não faça um Jesus travesti. Pô, mas tem a vontade criativa, vai tomar no teu cu, velho. Ninguém quer saber de vontade criativa, não. Você vai fazer um filme, você pode alterar a história, mas altera a história, pelo menos mantendo as características principais do personagem. Porque não adianta mais você fazer um Batman feliz. Porque, porra, velho, o Batman é o personagem mais triste e rabugento que existe, cara. Ele é um cara muito certinho. Mas se você mudar isso, talvez você esteja agredindo a história. Não, mas tanto que você faça isso com algum sentido. Pelo menos um sentido dentro da história. E com isso eu encerro o vídeo. Agradeço a todos. Um abraço, subscribe de todo mundo.